Até agora, criamos pequenos programas que resolvem problemas específicos. Vimos que à medida que os nossos programas ficam maiores, é importante começarmos a nos preocupar em organizar o código. Já aprendemos que uma forma de fazer isso é separar o nosso código em várias funções e deixar funções similares em arquivos separados. Apesar dessa forma de trabalho funcionar bem para pequenos sistemas, ela não funciona tão bem para sistemas de médio e grande porte, principalmente quando existem vários programadores envolvidos. Por isso, com o passar dos anos, ela foi sendo substituída por um estilo de programação muito mais eficiente, chamado de programação orientada a objetos, que é o que aprenderemos nessa unidade do curso. Já que vamos aprender programação orientada a objetos, claro que o primeiro conceito que temos que entender é o que são objetos. Imagine como se os objetos fossem peças de carro, que foram criadas de forma independente e que se comunicam com outras peças. O motor do carro, por exemplo, é uma peça que não foi criada pelas mesmas pessoas que criaram as rodas do carro, mas são peças que trabalham em conjunto. Quando você acelera o motor, essa aceleração é repassada para as rodas, que são responsáveis por movimentar o carro. Agora vamos usar essa mesma analogia para entender outro conceito importante da orientação a objetos, o conceito de classe. Já parou para pensar como o motor é criado? Ele é criado a partir de um projeto que funciona como uma receita de bolo. Esse projeto tem todas as especificações necessárias para que vários motores sejam criados da mesma forma. O engenheiro segue o passo a passo e monta o motor. Na orientação a objetos, a classe funciona como se fosse esse projeto, um tipo de molde para a criação de objetos. Essa classe é formada por atributos e métodos. Os atributos são as características do objeto e os métodos são responsáveis pelo comportamento do objeto. Fazendo um paralelo com a programação tradicional, os atributos são parecidos com as variáveis e os métodos são parecidos com as funções. Quando criamos um objeto a partir de uma classe, dizemos que estamos instanciando uma classe, ou seja, podemos dizer que um objeto é a instância de uma classe, ou exemplar de uma classe. Voltando ao nosso exemplo sobre peças de um carro, eu poderia ter uma classe chamada motor, com dois atributos, cilindradas e o tipo de combustível. Essa classe também poderia ter dois métodos, que definem comportamento do motor, ou seja, o que o motor é capaz de fazer. Nesse exemplo temos um método ligar e o método desligar. Veja que dentro da classe motor eu agrupei características e comportamentos dos objetos que serão criados a partir dessa classe. Agora que tenho a definição da classe, posso criar objetos a partir dela. Nesse momento eu preciso definir quais são os dados que esse objeto vai processar. Faço isso dando valores aos atributos. Para cilindradas eu disse que são 2000, ou seja, um motor 2.0. Para combustível, eu disse que será gasolina. Agora, com o objeto criado em memória, eu posso chamar o método ligar ou o método desligar. Toda a lógica de funcionamento desses métodos deve ser definida lá dentro da classe. Quando você assistir à aula prática, entenderá melhor como isso funciona. Usando a mesma classe, posso criar um outro objeto com dados diferentes. Vou usar nesse 1000 cilindradas e o combustível será álcool. Resumindo, instanciei dois objetos diferentes a partir de uma mesma classe. Poderia ter instanciado muito mais, dependendo da necessidade do meu sistema. Objetos e classes são os principais conceitos da orientação a objetos. Os entendendo bem, será mais fácil aprender outros conceitos, como herança e encapsulamento. Veremos esses outros conceitos nas próximas videoaulas práticas, onde criaremos classes e objetos usando código real. Dessa forma, você vai entender por que orientação a objetos é um dos estilos de programação mais utilizados atualmente.